Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um FEComércio Orienta. Hoje nós vamos falar sobre a responsabilidade das empresas na hora de fazer a destinação correta de determinados produtos e resíduos, a chamada logística reversa. É um ponto de atenção, já que o descumprimento ou a execução errada pode gerar multas. Para falar sobre o assunto, eu estou aqui com as assessoras da Federação, Cristiane Cortes e Alexandra Risse. Sejam muito bem-vindas, é um prazer recebê-las aqui. Bom, a logística reversa está prevista em lei, certo? Como que vocês definem esse processo? Bom, na verdade, existem diversas leis. Nós temos leis federais, regionais, resoluções técnicas de órgãos ambientais. Então, a principal lei que a gente tem é uma que está em vigor desde 2010, é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei 12.305 de 2010, e além de resoluções CONAMA, resoluções deliberações da CETESB, que vem obrigando aí, trazendo essa obrigatoriedade da participação nos sistemas de logística reversa pelo empresário. E o que é logística reversa? Como você define, Cris? Então, a logística reversa é quando nós, consumidores, para determinados produtos, nós não podemos descartar no lixo da nossa residência, né? Não é um lixo comum. Então, os empresários foram convocados, né, para participar desses sistemas que seria o consumidor devolve esses produtos em determinados locais pré-determinados, e aí os empresários têm que fazer a coleta desses produtos e a destinação ambientalmente adequada. E é lógico que sempre que possível, reciclar os conteúdos plásticos, metálicos, vidro e por aí afora. E quais produtos, resíduos são objeto de logística reversa? Entram nesse? Pela lei federal, tem um rol, né, de produtos, que seriam as baterias, as pilhas, os produtos eletroeletrônicos, os medicamentos, os agrotóxicos. Óleo comestível residual, óleo lubrificante, embalagens. Tem um rol de produtos pela lei federal, como ela comentou, mas podem haver outros previstos em outras normativas também, como, por exemplo, pneus inservíveis. É importante esclarecer que, se o empresário vende aquele produto, ele é obrigado a participar de um sistema de logística reversa. E aí, sendo um ponto de entrega ou um ponto de divulgação. Aí vai variar, vai ter que obedecer as regras do sistema de logística reversa. Então, nesse sentido, para a gente complementar, quem que está obrigado a fazer logística reversa? Quais são as responsabilidades das empresas previstas na lei? Nós temos responsabilidades diferentes para cada ator. Então, assim, fabricantes e importadores são obrigados a custear a destinação ambientalmente adequada dos resíduos. Por vezes, não só a destinação, como também o transporte do PEV até o local da triagem. E distribuidores e comerciantes são obrigados a receber de volta esses produtos, sendo um ponto de entrega, de descarte para os consumidores, e também fazendo campanhas de conscientização, né, fazendo a comunicação com o seu cliente, alertando ele que ali é um ponto de entrega, ou que é importante que ele devolva aquele produto até num ponto de entrega do sistema oficial. Tem alguns sistemas, por exemplo, que os distribuidores eles fazem um papel de ajudar nesse transporte dos resíduos, por exemplo, com baterias automobilísticas, com os medicamentos, eles também atuam cooperando com esse transporte, né? E assim, para cada produto desses tem um sistema diferente. Então, muitas vezes, a gente sente que o empresário tem essa dificuldade porque não tem como a gente falar uma regra geral, sabe? Então, ele precisa realmente, assim, investir um tempinho, né, para verificar a forma que ele pode atuar. E uma coisa que a gente quer deixar claro é que, para o comerciante, a adesão a esses sistemas é sempre gratuita, né? Ele não tem um custo para fazer essa adesão. Onde que ele vai ter um custo, né? No espaço que ele cede, então um espaço da loja dele ou do estacionamento, né, algum local que aquele consumidor possa transitar por ele tem que ceder, porque a maioria dos sistemas, o coletor também não é o comerciante que tem que investir nele, né, o coletor faz parte já daquele sistema de logística reversa, lógico, ele tem que zelar, né, não pode colocar num lugar aberto ao tempo, né, e aí então ele tem que ceder esse espaço e ter o seu pessoal ali da loja ciente, né? Para que é aquele coletor? Se as pessoas chegam com resíduo, porque muitas vezes consultam que aquele endereço dele está lá na lista, né, dos pontos,
orientar, olha, você descarta, você tem que ter certeza que está descartando e não vai ter retorno. Eu estou dizendo no caso de um eletroeletrônico, né? A pessoa não pode se arrepender depois, porque uma vez colocado no coletor, ele vai para aquela logística e para chegar até aquela destinação final. Então, é por isso que um dos grandes trabalhos que a gente faz, né, lá no Conselho de Sustentabilidade, nessa assessoria, é essa orientação, né? Para essa orientação tem até uma plataforma que os lojistas, em geral, eles podem acessar. Lá tem vários procedimentos, vários termos já que ele pode aderir, né? E sempre lembrando que não tem um custo, ele não precisa pagar um mensal ou fazer uma adesão não tem. E muitas vezes a pessoa não sabe disso e acha que é um custo, né? E que vai levar mais aquela despesa, né? Que vai ter que ficar se preocupando mensalmente, e não é. Né? Uma vez que ele participa, ele não tem esse custo. E traz benefícios também, né? Quais são os benefícios para o empresário? Então, um dos benefícios assim, que a gente sempre fala é que ele vai conseguir, muitas vezes, fidelizar o cliente dele. Porque se aquele cliente sabe que naquela loja tem um coletor, de uma próxima vez ele pode deixar para... quando eu levar esse eletroeletrônico aqui, né, que já não tem mais conserto, quando eu levar lá, eu vou aproveitar e comprar outras coisas. Então, a gente entende que uma das grandes dificuldades atualmente é você ter o seu cliente no seu estabelecimento, né? Até por conta de muitas compras digitais, né? E a pessoa deixando de ir no estabelecimento, muitas vezes ele perde aquela compra que ele nem sabia que ele precisava, né? Que ele só sabe que ele precisa quando ele chega na loja e fala, nossa, eu tô precisando disso, né? Então, a gente entende que é uma forma de atrair esse cliente, fidelizar esse cliente e ele ir periodicamente no seu estabelecimento, né? Porque ele vai para fazer aquela entrega e acaba consumindo. Um exemplo bacana aliás, dois. Pilhas e baterias portáteis, porque normalmente qualquer estabelecimento comercial hoje em dia vende pilhas. E pilhas não pode descartar no lixinho de casa. Então, é importante que a pessoa acabou a pilha, leve no estabelecimento comercial. E aí, de novo, né? O que ela acabou de comentar. Recebendo a pilha usada no seu estabelecimento, você acaba vendendo uma pilha nova. E com isso, se for fiscalizado, não é penalizado, né? Então, ou seja, ele livra-se de multas, ele agrega valor para a sua marca reputacional e além de contribuir com os benefícios da agenda ESG. E você citou, né, a questão das pilhas, e a Cris também falou que cada produto tem o seu sistema próprio, mas como funciona, por exemplo, para óleo comestível? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, quais são as regras desse produto. Todos os sistemas que a gente participa, existe uma entidade gestora. Cada sistema tem a sua entidade gestora e o seu sistema próprio. No caso de óleo, o estabelecimento ele pode participar como um ponto de entrega ou como um ponto de divulgação. Se ele atuar como um ponto de divulgação, ele pode, tanto faz, né? Tanto sendo ponto de entrega como ponto de divulgação, ele pode contatar a FEComércio, a gente orienta como é que ele faz a adesão. Para ser ponto de entrega, tem que ser via entidade gestora. Para ser ponto de divulgação, a gente orienta a colocar cartazes na loja para fazer a conscientização, a divulgação do sistema, a orientação ao seu cliente para levar aquele óleo até um coletor, né, um ponto de entrega oficial do sistema. E o que acontece com a empresa que não fizer a logística reversa? Existem penalidades? Sim, existem. A lei ela já prevê a aplicação de multa que vai de 5 mil a 50 milhões de reais para a empresa que for fiscalizada e não comprovar a participação no sistema de logística reversa. Isso está previsto no decreto 6.514 de 2008, alterado pelo decreto 10.946 de 2022. A Cris já falou, mas eu queria reforçar o que o comerciante faz para participar. Qual que é o passo a passo básico para quem quer participar e quem quer fazer a logística reversa do produto que comercializa? Nós sempre orientamos para que a empresa não faça sozinha. Que quando a empresa ela faz sozinha, ela acaba arcando com custos, conforme a gente comentou, que são dos importadores e dos fabricantes. Porque aí, se ela faz sozinha, ela vai ter que fazer o sistema todo, que é ter um PEV, retirar aqueles produtos daquele PEV, levar a algum centro de triagem, fazer a destinação do que é rejeito, ver o que recicla. É um custo muito grande. Então, nós
sempre orientamos para participar de um sistema coletivo de logística reversa, que são esses que nós comentamos sempre, que existem as entidades gestoras específicas para cada produto, né? Então, o primeiro passo, eu acho que a empresa ela precisa estar conscientizada dessa necessidade e que ela faz parte desse sistema produtivo que também tem a sua responsabilidade em relação ao meio ambiente que todos vivemos. Então, a empresa precisa ter essa consciência que ela não é isolada. Eu não produzo nada, eu não tenho nenhum gás aqui que emite, né? Eu não tenho um resíduo perigoso aqui. Não é só isso, né? Ela tem que entender que ela faz parte dessa cadeia produtiva, então ela também tem que trabalhar em prol dessa logística reversa. E um ponto que é importante, que existem alguns sistemas que todo aquele que vende, que é o exemplo das pilhas e baterias de automóveis, né, ou qualquer outro tipo de bateria, aquele que vende, ele obrigatoriamente tem que ser um ponto de entrega, é obrigatório. Então, qualquer loja que hoje está aqui na cidade, no estado, no nosso país, vendendo pilha e não é um ponto de entrega, ela não tem um coletor, ela está descumprindo a lei. Né? E como a gente sabe, não é porque a empresa pode falar, não sabia disso, nunca ouvi falar. Ela tem a obrigação de cumprir a lei, né? Ela falar que ela desconhecia a lei não vai resolver nada quando chegar um fiscal lá, né? Então, por isso que a gente fala muito sobre isso, em todos os espaços, né, que nós somos convidadas, a gente sempre leva esse tema. A nossa plataforma é o primeiro passo, assim, importante, acessar a plataforma, porque ali a gente já tem uma lista, né, de sistemas que a gente tem parcerias com essas entidades gestoras, e mesmo os sistemas que nós não temos nenhuma parceria oficial, nós também orientamos com quem conversar, por onde começar, né? Porque assim, a gente tem uma missão assim, lá no Conselho de Sustentabilidade, que é ver essa logística reversa realmente acontecendo. E nós sabemos que muitos consumidores também desconhecem isso. Por quê? Né? Porque também eles não estão atentos, né, aos resíduos que cada pessoa acaba gerando no seu dia a dia. E se o comércio, né, que é onde todo mundo vai em alguma entidade, em alguma loja, em algum prestador de serviço durante o dia. É impossível, né? Você passar o dia todo sem você ter contato com alguma loja, uma padaria que seja, né? Então, é uma farmácia. Então, é importante que quando ele tem um ponto ali, ou um coletor, ou ele é esse ponto de divulgação, que ele só informa, né? E tem esses materiais prontos, a gente pode estar falando aqui e o comerciante pensa, nossa, agora eu tenho que ficar pensando num cartaz. Não, tem tudo pronto. Tem material para grupo de WhatsApp, para redes sociais, para banner de loja, banner de caixa, banner no saque, adesivo, tem uma série de modelos, né? Então, é impossível que o lojista fale assim, não, eu não consigo fazer nada. Tá bom, eu sou uma loja pequena, não tem espaço, mas então eu vou divulgar, né? Porque aí os consumidores vão saber mais também, né, dessa necessidade e os lojistas também vão poder cooperar, né? Com essa, em prol de manter um meio ambiente equilibrado. Né? Se fala tanto nisso hoje em dia, e eu acho que todos precisam se sentir parte desse universo. Não dá mais para falar, não, é aquele grande fabricante que tem que fazer, ou é aquele grande grupo varejista que tem a responsabilidade, eu aqui não tenho. Não, tem sim. Né? Então, acho que esse é um entendimento que precisa mudar. E é importante lembrar que quem vende pilhas e baterias portáteis é obrigado a ser um ponto de entrega. Nos demais, ele pode sim ser um ponto de divulgação. Mas quem vende pilhas e baterias portáteis tem que ter um coletorzinho, e para isso a gente orienta, a gente tem lá no site da FEComércio, www.fecomércio.com.br, em projetos especiais, logística reversa, lá a gente tem várias informações, a gente tem cartilha orientando como elaborar o seu próprio coletor, que pode ser a partir de uma garrafa PET, um galão devidamente higienizado de água, né? Tem que ser uma embalagem resistente a vazamentos. Lá a gente fornece a etiqueta, ou seja, ele monta o seu próprio coletor e a gente orienta também quais são os pontos onde ele pode levar. E dessa forma, fazendo adesão na nossa plataforma, a gente também emite para ele um certificado de adesão. Ou seja, se ele for fiscalizado,
ele consegue comprovar que ele está cumprindo a lei e está participando da forma adequada. E aí, assim, ele, como eu já havia comentado, ele se isenta de multa. Eu queria só pegar esse gancho. Então, a quem que o comerciante informa que ele está adequado, que está tudo correto? Como que funciona isso? Se no caso do comerciante que participa de um sistema gerido por uma entidade gestora, ele não é necessária essa comunicação. Apenas no caso se ele for fiscalizado e autuado. Então, se ele tem um sistema próprio, ele decide fazer esse coletor e ele mesmo dar a destinação adequada, aí ele tem que ter esses comprovantes. Ele precisa ter o comprovante que mostre onde ele está fazendo esse descarte, se ele está enviando para uma empresa, né? Se ele envia para um outro parceiro dele, a empresa que faz a gestão de resíduos dele, ou ele já entrega, ele manda essas pilhas, por exemplo, para um local que faz essa separação dos produtos. Então fica muito mais complicado se ele for fazer por conta dele, né? Complicado e custoso. E além disso, aí sim ele tem que anualmente responder aos relatórios. No caso, se ele está situado no estado de São Paulo, a CETESB, ele tem que preencher lá na plataforma da CETESB um sistema que chama SIGOR, né, para ele prestar contas do que ele está fazendo em relação à logística reversa. Ao passo que, se ele adere a um sistema coletivo, além dele ter muito menos custo, né, ter até os materiais de divulgação prontos para ele poder usar, ele não tem que fazer essa prestação de contas, porque quem faz a prestação de contas anual é a entidade gestora. Então, é muito mais simples quando a empresa ela adere a um sistema coletivo, logística reversa. Só para reforçar, como que ele recebe esses materiais? Como ele acessa? Então, se ele estiver usando a plataforma da FEComércio, né, lá ele tem uma série de arquivos digitais que ele faz esse download e ele pode passar a usar, né? Então, é muito mais simples. E também as entidades gestoras, anualmente, fazem algumas campanhas, né? Divulgam os seus pontos de entrega também. Nos seus sites tem todos os endereços. Muitas vezes, eles são convidados para essas campanhas de divulgação. A marca dele, a loja dele, sai em reportagens, sai em posts das redes sociais, né? Então, é uma divulgação muito positiva desse lojista, né? Então, a gente entende que ele não tem nada a perder. Muito pelo contrário, ele só tem a ganhar com isso, né? E mesmo que ele nunca tenha feito nada, né, em relação a alguma ação, né, alguma prática ambiental, não precisa ter receio. Porque nós, lá da federação, damos toda a orientação. Tem um Fale Conosco, que ele pode tirar as dúvidas dele, falar diretamente com uma de nós, né? Então, é simples. Parece complicado, o termo muitas vezes é mal entendido, muitas vezes a logística reversa, as pessoas entendem que é quando você faz uma compra por meio digital e vai devolver o produto porque ele não serviu ou não ficou adequado, a pessoa não gostou. Não é isso, é depois que usa o produto, que nem foi comentado, né? A pilha acaba, a lâmpada, né? Ela, como a gente dizia, queima a lâmpada, né? Ela não tem mais luminosidade. Então, ele não pode fazer, a pessoa não pode descartar no lixo comum. E aí, o empresário tem que fazer parte desse sistema. E é possível contratar também empresas terceiras para fazer o gerenciamento de logística reversa? Olha, sempre é possível, mas a gente entende que não é necessário, né? Não precisa. Com todo custo, né? Porque seria um custo a mais, um custo, uma outra pesquisa de fornecedor, né? Uma outra fiscalização ali do próprio empresário, né? Um controle a mais. E não é necessário, né? Os sistemas coletivos são muito simplificados, até porque a assessoria da federação trabalhou muito, né, para que esses sistemas fossem assim, os mais simples possíveis, a forma de adesão, a forma de relacionamento entre a empresa e essa entidade gestora, para facilitar mesmo o dia a dia do empresário, porque a gente sabe que é difícil. Tem muitos outros pontos, né, que o empresário ele tem que ver ali o produto que ele compra, se ele tem estoque, se ele não tem, o fluxo de caixa, o funcionário dele, né, uma nova lei que surge. A gente fala tanto também, né, das reformas trabalhistas, administrativas, tributárias, é muita coisa. Então, para cumprir a logística reversa, que é obrigatória por lei,
a gente tentou facilitar ao máximo. É importante lembrar também, Camila, que a logística reversa é o retorno dos produtos pós-consumo de uso residencial, domiciliar, exceto aqueles em home care, por exemplo, utilizados em home care, que são da parte de medicamentos, né, e outros equipamentos eletroeletrônicos. Mas produtos pós-consumo residenciais são objetos de logística reversa. Também não entra na logística reversa os produtos descartados gerados na atividade empresarial. Tá? Esses têm que ser objeto de um plano de gerenciamento de resíduos. Não entra em logística reversa. Você já falou, mas eu queria reforçar. Quais são as regras para fabricantes e detentores, importadores e detentores de marcas próprias? Quais são as regras? Tá, então, fabricante tem o dever de custear a destinação ambientalmente adequada dos produtos pós-consumo. O importador tem a responsabilidade equiparada à do fabricante. E aquele comerciante que é um detentor de marca própria tem também a sua responsabilidade equiparada. E se ele não comprovar que a logística reversa, o custeio dos produtos pós-consumo está sendo feito da forma adequada por aquele fornecedor, ele acaba sendo responsabilizado. Então, é importante que o detentor de marca própria tenha o respaldo daquele fornecedor dos produtos, que aquele fornecedor esteja cumprindo com o custeio da logística reversa, para que ele não seja penalizado por eventual descumprimento. Sabe uma dúvida que várias vezes chega assim até nós? Os empresários acham que eles vão ter que ter uma licença diferenciada da prefeitura ou uma licença ambiental para poder ser um ponto de entrega, né, voluntário. E não precisa. Esses sistemas aqui no estado de São Paulo, eles são isentos, não precisa de uma nova licença. Então, quando a gente fala que é sem custo, realmente é sem custo, né? Então, não tem porquê, sabe, não participar. Então, a gente fala muito isso e até a gente gostaria, assim, que mais empresas e até os próprios consumidores, né, pudessem falar, né, naquelas lojas que eles vão e falar, olha, tô comprando essa pilha aqui, tô querendo devolver a usada, cadê o seu coletor? Né? Porque assim também eu acho que é uma forma daquele empresário realmente ver que ele precisa prestar, é uma prestação de serviço que ele vai fazer para o consumidor dele. E qual que é o recado, então, para o consumidor, para a gente finalizar? Porque sem a participação do consumidor, nada disso também acontece, Sim, né? Eu acho que a gente deveria dar 2 recados, né? Um para o consumidor, que é produtos, né, que tenham as lâmpadas, produtos eletroeletrônicos, medicamentos, produtos automobilísticos, né, por exemplo, os pneus, os lubrificantes, as pilhas que todo mundo tem em casa, não é resíduo comum, não pode ser descartado no lixo comum. E num condomínio, não é também para descartar lá na lixeira do condomínio, achando que o condomínio tem que se virar depois com o que você coloca lá. Não é assim. Então, o consumidor, ele precisa ter consciência que para esse tipo de resíduos, ele precisa levar num ponto de entrega de um sistema, seja ele qual for, né? Do outro lado, o recado que a gente quer deixar também para o comerciante é participe, tem dúvida, e não participe com receio, né? Não é porque você vai participar que você será fiscalizado, porque muitas pessoas falam isso, pelo contrário. Se você não participar, é que o fiscal pode ir até o seu estabelecimento e cobrar por essa participação. Então, se antecipe, participe, acesse a plataforma de logística reversa, tire todas as suas dúvidas antes de iniciar, né? A gente está, assim, à disposição e qualquer coisa, se tiver algum detalhe que seja algo que a gente ainda não identificou como uma dificuldade, traga essa dificuldade para nós, porque nós fazemos essas conversas, esses diálogos, né, tanto com os órgãos ambientais, quanto com as empresas, as entidades gestoras que fazem esse custeio. Então, não é para ter receio. Então, o recado é chegar, né, ir até a plataforma de logística reversa, acessar a plataforma, tirar as suas dúvidas e participar. Então, só reiterando, não há custos para o comerciante em participar da logística reversa. Vende produtos de logística reversa, procura Fecomércio, procura ajuda, a gente está à disposição para auxiliar. Evite multas para os seus negócios. Logística reversa tem os seus benefícios, sim, atrai clientes.
contribui para a realização de novas vendas e agrega valor à sua marca. Então, vende produtos de logística reversa, tem que participar do sistema. Bom, muito obrigada por todos os esclarecimentos e orientações. Muito obrigada pela participação de vocês e muito obrigada também a você que nos acompanhou até agora. Até a próxima!